Hoje a gente vai mergulhar num campo que pode parecer bem complexo, a teologia fundamental. Mas calma, a gente não vai ver isso como uma lista de regras ou doutrinas. Pelo contrário, vamos encarar como uma jornada, uma verdadeira viagem que sai de um deserto de certezas rígidas e chega numa terra muito mais fértil, onde a fé e o sentido da vida finalmente se encontram. E para começar essa viagem, essa citação do Rosenzweig é perfeita, ela resume tudo, né? A teologia, por muito tempo, tratou a fé como um conjunto de atributos, de coisas que precisavam ser provadas. Mas ela evoluiu para entender a fé como um evento, algo que acontece, uma realidade que se vive. É uma mudança gigante. Sai do o quê e vai para o quem. E isso nos leva direto para a questão central. O livro que serve de base para a nossa análise usa essa expressão que eu acho fantástica, pensamentos hesitantes. É uma ótima forma de descrever a nossa época, né? Um mundo onde ter certezas absolutas é cada vez mais raro. Então, a pergunta é, nesse cenário, como um sistema de crenças pode fazer sentido? Como ele pode ser relevante? É justamente esse o desafio que a teologia fundamental se propõe a encarar. Bom, nesta primeira parte, vamos preparar o terreno. A gente precisa entender o ponto de partida, o tal deserto de onde essa jornada começou. Um lugar que foi moldado pela necessidade de ter respostas definitivas, prontas, num mundo que já começava a duvidar de tudo. E olha que legal, essa metáfora da jornada não é uma invenção nossa para deixar a história mais bonita. Ela vem da própria fonte. O livro já começa com um capítulo chamado A Saída do Deserto. Isso mostra que a própria disciplina teológica reconhece que esteve num lugar árido e que precisava sair em busca de uma terra prometida mais cheia de vida e de sentido. Então, como era esse deserto? A melhor imagem talvez seja a de uma fortaleza. Pensa numa estrutura gigante, imponente, toda construída para se defender de ataques externos. Só que, como toda fortaleza, ela também era um lugar bem isolado. O nome dessa fortaleza era apologética. A palavra vem do grego e significa defesa, e o objetivo era exatamente esse: defender a fé usando a lógica e a prova como armas. Era uma teologia que funcionava na defensiva, sempre reagindo a objeções e construindo argumentos para provar que estava certa. E essa defesa seguia um roteiro super específico, quase um processo de tribunal. Primeiro, era preciso provar que a religião em si era algo bom. Segundo passo, demonstrar que o cristianismo era superior a todas as outras. E por fim, o golpe final, provar que a Igreja Católica era a única expressão verdadeira do cristianismo. Era um sistema em funil, sabe? Lógico, hierárquico e bem inflexível. E aqui está o ponto-chave. Esse método, por focar só na prova objetiva, acabou criando o que a nossa fonte chama de fratura insustentável. De um lado você tinha os fatos, os milagres, os eventos históricos, as verdades que você tinha que aceitar. Do outro, o sentido, o que tudo isso significava para a vida de uma pessoa. Era como se a cabeça e o coração não falassem a mesma língua. Pois é, essa fratura não podia durar para sempre. E é aqui que começa a segunda parte da nossa jornada, a redescoberta da unidade. Uma tentativa de curar essa ferida e encontrar uma fé que fosse inteira, que integrasse o fato e o sentido. O ponto de partida era esse aqui. Uma fé que se apresentava como a conclusão de uma equação, uma prova lógica, um quebra-cabeça que já vinha resolvido. E o destino era este aqui. Uma fé que se manifesta como uma realidade vivida, uma experiência que molda a nossa existência. A mudança não poderia ser mais profunda. Deixa de ser algo que se prova para ser algo que se encontra. E várias coisas serviram como gatilho para essa mudança. Teve a redescoberta de Jesus não mais como uma figura para ser provada, mas como uma pessoa para ser encontrada. A igreja não mais como uma instituição fria, mas como uma comunidade. E, fundamental, a redescoberta da importância da pessoa que recebe a fé e também das Escrituras como uma história viva, não um livro de regras. E assim a gente chega ao destino da nossa jornada, a terra do sentido. Aqui, a teologia fundamental ganha uma nova cara, um novo propósito, bem diferente daquela apologética defensiva lá do começo. A mudança é brutal. A teologia não se vê mais como um soldado na muralha da fortaleza, só rebatendo ataques. A nova imagem é a de uma sentinela, alguém que está vigilante, atento ao que acontece ao redor. O foco agora não é mais a defesa, mas a observação, o diálogo, a tentativa de compreender o mundo. Tá, mas no fim das contas, por que essa história toda importa? Porque é uma história universal. É sobre como qualquer sistema de crenças, qualquer filosofia, qualquer tradição
precisa se adaptar para continuar relevante num mundo que não para de mudar. Resumindo essa nossa jornada, o que fica é o seguinte: a teologia não é uma rocha parada no tempo. Ela é um organismo vivo. A evolução dela mostra um movimento muito claro da defesa para o diálogo, da prova para o sentido, e daquela fratura entre o fato e a experiência para uma busca constante por unidade, por uma fé inteira. E assim a gente termina onde começou, mas olhando a questão de um jeito novo. A jornada da teologia mostra uma tentativa de responder aos nossos pensamentos hesitantes, não com mais provas, mas com um convite para encontrar um sentido. Isso deixa uma pergunta no ar, não só para a teologia, mas para todo mundo. Neste nosso mundo, o que é que nos dá aquele significado que a gente considera verdadeiramente fundamental?